Esta é uma mensagem áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Maior Filtro de Todos. Esta mensagem foi dada em Salt Lake City, Estados Unidos, em 18 de julho de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Às vezes, é necessário um momento ou dois para que vocês se movam para uma área de consciência que permitiria algo como isto. Tantas vezes dissemos isto e dizemos novamente, é o homem na cadeira canalizando. Ou será que ele está apenas dando sua própria opinião? O processo que se diz estar aqui realmente está? Há uma porta que é aberta para o Espírito no momento ou não? Isso depende de muitas coisas. E no passado nós começamos a discutir estas coisas. Nós falamos sobre os filtros humanos, falamos sobre filtros akáshicos. As coisas que impediriam vocês de reconhecer o Espírito, as coisas que impediriam vocês de reconhecer a verdade, devido àquilo que vocês aprenderam. O conhecimento é assim. Ele ajuda vocês, às vezes, outras vezes não. Isto é real ou não? E, portanto, você precisa discernir o processo de canalização antes até mesmo de discernir a mensagem. Você tem livre-arbítrio, querido humano, para discernir se isto é acurado e verdadeiro ou não. Será importante que você faça isto nessa mensagem particular. Nesta mensagem, eu darei a você um pouco de ciência e algumas possibilidades, algumas probabilidades e revelações do pensamento pobre. E tudo isto é um empurrão benevolente para você conhecer coisas que estão vindo, talvez, ou mudar a forma, até mesmo que você pensa. O maior filtro de todos da humanidade, aquele que impede você da verdadeira verdade, acredite ou não, é chamado conhecimento. Aquilo que você sabe é conhecimento. Aquilo que você não sabe é um conhecimento futuro. Agora, cada simples cientista compreende a diferença. Cada um deles. Pois eles sabem que o que está vindo ensinará a eles aquilo que eles ainda não sabem. Mesmo assim, eles pegam o que sabem ou pensam que sabem e deixam que isso tempere completamente os experimentos daquilo que eles não sabem. Eles baseiam o futuro naquilo que eles sabem, mesmo que eles saibam melhor do que isso. Um médico olhará no passado e se lembrará dos tempos quando os humanos se dirigiam às barbearias para obter cura. E era lá que eles eram sangrados. A propósito, esse é o motivo para o bastão do barbeiro e o vermelho dele. É tradicional. Portanto, você iria ser curado numa barbearia ao ser sangrado. Isso, é claro, levou muitos à morte, porque não havia compreensão nem mesmo dos germes. Os médicos sabem disso, eles riem disso. Vocês chegaram tão longe. Então eles sabem absolutamente que o que está vindo irá mudar surpreendentemente tudo o que eles sabem algum dia. E, no entanto, eles estão completa e absolutamente fechados para aquilo que poderia ser. Na verdade, a tendenciosidade é apenas mais do mesmo. É assim que eles pensam. Um técnico em computadores, pensando sobre o futuro e o que aconteceu no passado,
irá extrapolar, literalmente, o que acontecerá com o processamento, velocidade de processamento, capacidade de memória no futuro. E tudo que ele pode sonhar que pode acontecer com o computador estará errado. Mais memória e velocidade mais rápida e menor. Às vezes, a cabeça de um alfinete será a coisa mais impressionante como o cérebro. Como o cérebro. Ou será que eles perderam algo? Deixe-me dar uma dica para onde está indo, que eles não sabem. Há 50 anos, a partir de agora, haverá computadores e eles serão completa e totalmente diferentes. Percebem? Ao invés de mudar chips, eles precisarão lidar com vida. Partes da computação precisarão ter vida. Biologia no computador. A propósito, isso dá todo um novo significado para pegar um vírus. Está vindo? Precisa vir. Eles serão uma combinação, literalmente, de circuitos e vida, que é cultivado no chip. Isso melhorará a capacidade de computação, a memória, e aquilo que será pedido, literalmente, em um computador, será totalmente diferente. O que vocês pedem ao computador para fazer hoje, vocês rirão disso, comparado ao que vocês pedirão a ele para fazer em 50 anos. Mas isso estará lá. Vocês não sabem o que não sabem. E o conhecimento daquilo que vocês sabem, então tempera o que vocês esperam. 5 áreas sobre as quais falarei. Eu revelarei novas informações esta noite. Até mesmo a respeito daquilo que é metafísico. Nessa palestra, se quiser chamar assim, sobre o conhecimento. Os físicos estão entre os tipos de ciências e os cientistas que esperam mudança, que sabem que eles não sabem tudo e estão tão conscientes disto. E, no entanto, os erros que eles cometem é pegar física conhecida, aquilo que é absoluto, e então aplicar isto a tudo aquilo que eles não sabem e esperar mais do mesmo. Eu aponto para a revelação e as descobertas de Vera Rubin. Quando ela descobriu que as estrelas que orbitam o meio de sua galáxia não se comportam de uma forma newtoniana ou kepleriana, seu sistema solar tem objetos ao redor do Sol e a forma como eles orbitam é muito bem definido pelo tipo de física de Newton e Kepler. Os objetos que estão mais afastados do Sol vão de forma mais lenta. Aqueles que estão mais próximos do Sol estão mais rápidos. E a descoberta dela sobre as estrelas orbitando a galáxia foi absolutamente ao contrário disto. As estrelas que estão mais afastadas vão mais rápido. O que ela descobriu foi que todas as estrelas vão na mesma velocidade com relação ao meio. Como se fossem colocados em um prato, um disco, todos movendo-se juntos, como uma pizza. Eles não seguem as regras da física que vocês conhecem. Então, ao invés da física, olhar para isso e dizer, há uma nova lei da física sobre a qual não conhecemos ainda. O que eles fizeram, ao invés, foi nomeá-la matéria escura e a chamaram de física newtoniana alterada. Isso é como dizer que quando vocês descobriram que a Terra era redonda e vocês achavam que ela era plana, vocês chamaram ela de princípio da Terra plana alterada. O nome de Newton ainda está associado e não tem nada a ver com nada que ele descobriu. A matéria escura não existe. Ao invés disso, há uma nova lei da física que vocês não viram ainda.
é uma lei multidimensional que tem a ver com a natureza quântica do entrelaçamento das galáxias e estrelas. Tem estado aí desde sempre. Vocês verão, vocês baterão em suas cabeças com revelação e mudarão as regras. Mas olhem o que vocês fizeram com isso até agora. Olha o que vocês fizeram com a ideia de que vocês vieram dos Pleiadianos. Há aqueles cientistas que estão rindo neste momento de que a mitologia sobre os Pleiadianos sendo sua semente biológica simplesmente não é possível. Não é possível devido à física, eles dizem. Vamos falar sobre as Pleiades, o sistema. Vamos falar sobre a verdade disto. E depois vamos falar sobre o mito disto. E o que vocês não veem, o que vocês não compreendem, e vocês não entendem, devido ao seu conhecimento. Vocês as chamam de as 7 irmãs, mas há centenas de estrelas no grupo das Pleiades. Circulando essas estrelas está uma nebulosa. Partículas de pó e gás que criam uma bela tintura azulada, que vocês veem até mesmo no céu noturno a olhos nus. Porque com os olhos nus, vocês apenas podem ver o agrupamento de 7. Então vocês veem as 7 irmãs. Na verdade, há 9 quando vocês usam um telescópio. Cada uma das 9 foram identificadas até mesmo com nomes. Mas na verdade há centenas de estrelas. Eles estão aproximadamente 440 mil anos-luz. Isso é muito próximo. Vocês dão uma olhada nas distâncias dos agrupamentos de estrelas. Está próximo. Agora, aqui está o que a ciência diz que está errado com sua mitologia. Percebem? É algo muito novo. Todo o sistema das Pleiades é jovem. Tem aproximadamente 100 milhões de anos. Agora, sua galáxia tem 4 bilhões, o seu planeta, pelo menos 1 bilhão. E as Pleiades, apenas 100 milhões. Então aqui está o que a ciência diz. Se isso fosse verdade, que vocês vieram dos Pleiadianos, não pode ser, porque eles nem mesmo tiveram tempo de desenvolver a vida ainda, baseado na forma como a vida se desenvolveu aqui. É muito jovem. As suposições se aplicam desta forma. O que vocês viram na Terra acontecerá lá. Isso está incorreto. Que a vida se desenvolve apenas de determinada forma, baseado na forma como ela se desenvolveu aqui. Isso está incorreto. A possibilidade nem mesmo foi abordada de que talvez, a vida pleiadiana, como vocês pensam que existe, foi, na verdade, implantado lá. Que tal isto? Ela não cresceu. Na verdade, não tem sido nem mesmo natural dos planetas que tinham lá. Isso nem mesmo está na computação, não é? Baseado no conhecimento que vocês têm no planeta, vocês descontaram completamente a possibilidade das sementes estelares benevolentes que vocês têm vindo de onde elas vieram. Muito jovem, vocês dizem. E se a juventude deles tiver tudo a ver com quem eles foram? Meus queridos, estes são apenas alguns esboços de possibilidades que eu jogo para vocês, para dar a vocês coisas que nós sabemos tão bem. E os Pleiadianos que estão aqui estão sorrindo e sabem tão bem. Vocês podem ser os novos garotos no quarteirão, porque a vida acabou de desenvolver-se no planeta. Mas eles têm um cenário totalmente diferente do de vocês. Para se tornarem um planeta ascenso, eles precisavam de determinados impulsos de certos outros tipos de planetas. Eles tiveram sua própria semente biológica. Meus queridos, é importante que vocês comecem a pensar fora da caixa do seu conhecimento e abram-se para as possibilidades que não são o que vocês já viram aqui. Eu quero mostrar algumas outras a vocês.
Há várias categorias sobre as quais gostaríamos de falar. E elas não estão em uma ordem específica, a não ser a última. Então vamos falar sobre medicina. Como a medicina se parecerá? Nós já aludimos a isso no passado. Mas as descobertas mais refinadas, as predições mais elegantes, não têm nenhuma ideia, nenhum conceito do que está vindo. O que vocês têm hoje é a chegada a um limite da química. Agora, o corpo é química, então faz sentido, não é? Olhar para a química no corpo e imitá-la, para descobrir como ela reagiria a doenças. Portanto, para criar certos tipos de coisas que reagirão diferente para curar a doença. Talvez enganar o corpo para fazer coisas que pode curar elementos que podem salvar vidas. É absolutamente normal o que vocês fizeram. E vai chegar a um fim, muito em breve. Porque o futuro da medicina é física e não química. Vocês começarão a compreender e a desenvolver física, instrumentos de física, que conversarão literalmente com a estrutura celular e dar a ela instruções sem nenhuma química. Há sempre uma reação, não é? Há sempre um efeito colateral. Quando você força uma coisa, algo mais reage diferente, não é? E como vocês gostaram disso até agora? A elegância da química, a melhor química que vocês têm, que estão ajudando com as piores doenças no planeta. Todas elas têm efeitos colaterais. E alguns desses efeitos colaterais são a morte. E eu digo, vocês têm gostado até agora disto? Parece elegante para vocês, mas não é. É apenas uma outra forma de sangrar na barbearia. E é para aí que vocês olharão um dia e vocês baterão nas suas cabeças e dirão: lembram-se do dia quando nós lidávamos com química? Exatamente agora está acontecendo no planeta. Experimentos nos quais vocês não acreditariam. Estão sendo feitas descobertas para curar algumas das doenças mais difíceis que vocês têm. Eu revelo uma porque não é um segredo. Eu nunca dou a vocês coisas que alguém já não tenha trabalhado ou pensado a respeito com o livre-arbítrio neste planeta. Esta é a linha mestra da canalização. Nós não podemos dar a vocês. Vocês precisam desenvolver por si mesmos. No entanto, nós podemos colocar vocês em uma energia, que é uma energia mais rápida de livre-arbítrio. Isso quer dizer, é mais óbvio. O Alzheimer é desolador. Há milhões neste planeta que o desenvolvem. E aparentemente mais e mais pessoas. Parece assim porque vocês estão vivendo mais tempo. E material que parece uma placa, que literalmente ofusca aquilo que é a memória e se agarra a certas partes do cérebro, se incrusta, restringe, aprisionam. E logo, logo, vocês sabem o que acontece. Alzheimer será curado com a física. Estão começando a descobrir que a substância que parece uma placa, que aprisiona aquelas partes do cérebro, que tem a ver com a memória, a lembrança, pode ser destruído com som. Com sons de alta frequência, sintonizados em determinadas frequências, de determinadas maneiras, as placas estão literalmente se dissolvendo. Há muita pesquisa a ser feita, mas está no momento de uma recapitulação, percebendo que apenas a física, sem a química e nenhum efeito colateral pode impedir que isso aconteça e curar aqueles que o têm. Isso está vindo. Está vindo. Acontecerá com energia. Há aqueles trabalhando em tecnologias de célula-tronco agora, que estão usando física para guiar as células-tronco, para poder criar novas células. Células-tronco criadas do cordão umbilical
do recém-nascido, sem química. Meus queridos, o futuro não são mais químicos. E, no entanto, para o químico e para o médico, eles estão esperando melhores pílulas, sem nunca perceber o que poderia acontecer. Agora, isto é causado pelo filtro do conhecimento. O que vocês têm e conhecem, então dá a vocês o que vocês pensam acontecerá. Literalmente bloqueia vocês de verem alguns dos potenciais que vocês poderão ter. Vamos falar sobre guerra. Vamos falar sobre algo que ninguém está pensando a respeito, completa e totalmente fora da perspectiva, porque vocês apenas têm um conhecimento sobre a guerra. Sua guerra se graduou. Explosões maiores, melhores maneiras de explodir, produções maiores de armas que disparam mais rápido. É assim que a guerra cresceu. Não houve nada chamado antiguerra, não é? Eu direi algo a vocês. Há física que é possível e que criará certos tipos de campos. Estão me ouvindo? Certos tipos de campos que são multidimensionais e que não começarão nem mesmo a ser tocados. A consciência ou a biologia, eles serão completamente cegos a esses campos, porque eles são isolados e especificamente para um único propósito, isto é, impedir que uma explosão aconteça. Você pode imaginar colocar um campo ao redor de um prédio, de forma que não importa o que seja disparado, seja uma metralhadora ou uma pistola, simplesmente não funcionará. E que tal mirar no avião quando ele solta uma bomba e não funcionará? Isto é física. Vocês não acreditam? Apenas esperem. Conforme vocês começam a descobrir aquilo que é física multidimensional e a habilidade de controlá-la, vocês até mesmo terão a habilidade de criar objetos sem massa. A propósito, isso tem outro nome. Vocês chamam de antigravidade. Isso está errado. Não há tal coisa, mas há a habilidade de controlar a massa de um objeto. Você compreende que isso é física simples, não é? Isso pode ser reescrito. A gravidade não é causada especificamente pela massa. É um atributo da massa que pode ser reescrito e pode ser controlado. Assim como vocês aprenderam a controlar certos tipos de física, agora que são três-dimensionais, vocês também podem controlar física multidimensional. Imagine um planeta onde não importa o que vocês explodam, não funcionará mais. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso mudaria a política? Está acontecendo. Acontecerá. Está no laboratório hoje. Vocês estão acessando a descoberta de física multidimensional. Serem capazes de controlar aquilo que vocês não pensam pode ser controlado. Fará tal diferença para a raça humana, tal diferença. Saúde. Saúde simples. Voltar-se para aquilo que é física, para algumas das coisas mais simples. Novos tipos de comida, não química, alimento, cultivados com novo tipo de física, não alterados geneticamente, não alterados quimicamente, mas uma física benevolente que causa um novo tipo de crescimento que alimentará a planta de uma forma que ela nunca foi alimentada antes, com alimentos que são resistentes a absolutamente tudo que você colocar em seu corpo e então ele resistirá a bactérias e doenças através da física. Quem pensou sobre isto? O que vocês estão vendo na saúde, vocês estão vendo baseado no passado, não naquilo que vocês não sabem. Finalmente, quero falar sobre espiritualidade. Você que é da nova era, eu quero que você seja real comigo por um momento. Estamos nos encaminhando para um planeta ascenso.
tudo que eu já disse a vocês por 26 anos tem sido sobre isto. O ser humano começando a evoluir espiritualmente. O DNA começa a se tornar mais eficiente. Os mestres do passado, que vocês começaram a reconhecer, são aqueles que são exemplos que tinham um DNA funcionando em uma porcentagem muito elevada. Vocês viram que cada um deles, em todas as suas instruções e ensinamentos, estavam tentando ensinar isso a vocês? Todos eles eram seres humanos, nenhum deles eram anjos? Há um motivo para isto. Para que o ser humano pudesse encarar com outro ser humano e dizer, olhe para mim, olha o que eu posso fazer, e você também pode. Se você entrar em contato com aquilo que está dentro de você, que é a semente do Criador, e você começa a evoluir, e começa a ter sabedoria e conhecimento, isso cria paz na Terra e mais. O que é? Como se parecerá um planeta ascenso? Você que é da nova era? Metafísico? Você tem uma ideia, não é? Em primeiro lugar, o fim das religiões. Todo mundo pensará da mesma forma, vocês estarão flutuando por aí, poderão até mesmo mudar de cores. Um planeta ascenso será um onde vocês apenas terão consciência, vocês não precisarão do corpo. Podem nomear. É isso que vocês pensam. E eu estou aqui para dizer algo a você. Neste planeta, agora, se você pensa isto, você compreendeu errado. É muito maior do que isto. É muito melhor do que isto. Acredite, é muito melhor. Que tipo de livre-arbítrio você teria se não houvesse escolhas? Ouçam. Você não homogeniza um planeta através da sabedoria. O que vocês fazem através da sabedoria é se relacionarem. Vocês não se tornam os mesmos. E nunca haverá um momento quando vocês não terão livre-arbítrio. Eu percebi. Meu parceiro disse que eu usei uma dupla negativa. Vocês sempre terão livre-arbítrio neste planeta, da energia que vocês desejam tomar como sua própria energia. Mas quanto mais sábio se tornar o planeta, o caminho para a iluminação, que é ver a luz e encontrar o Criador, será muito maior. E este é o caminho que mais de 90% tomará. Sempre haverá aqueles que discordarão, mas vocês se relacionarão. Haverá sabedoria, portanto não haverá mais guerra. Haverá certos tipos de física e invenções para proibir isto. Haverá cura e extensão de vida que irá triplicar e quadruplicar a raça humana. E a sabedoria aumentará. Vocês chegarão a um lugar onde vocês parecerão muito como vocês parecem agora e vocês se relacionarão bem. Religião? Ela simplesmente ficará mais sábia. E o que isso significa é que irá transformar-se. Haverá novos líderes, reivindicando novos tipos de coisas. Eles então se tornarão a doutrina. A mudança na energia será óbvia, e a doutrina mudará de acordo, porque os líderes estarão em contato com Deus e serão acreditados. Portanto, eles então criarão novas doutrinas, que serão aquelas que se darão bem, que compreenderão que estará bem abraçar todo tipo de diferentes religiões. Vocês poderão permanecer em suas caixas e ainda amar alguém que está em outra caixa. Isso não é sabedoria? É diferente do que você pensava, não é? Os Pleiadianos tiveram um planeta que se tornou tão evoluído que eles podiam controlar aquilo que era o físico deles. A física poderia ser controlada pela consciência. É para aí que vocês estão indo. A força vital ela mesma poderia então ser restrita à consciência sem um corpo e através do entrelaçamento viajar para um outro lugar. Eles ainda estão aqui. A física disto requer que vocês compreendam que vocês não podem voltar para o físico, vocês precisam permanecer
É um estado de consciência sem envelhecimento, sem fisicalidade. Eu sei que para alguns de vocês eu estou falando em enigmas. E alguns de vocês sabem exatamente para onde estou indo com isto. Isto podem ser vocês também. E não será por 1 milhão de anos. Isso acontece lentamente. Já aconteceu antes. Vocês estão na cúspide da descoberta de como isto funciona. E não funcionará através de nada que vocês pensam que sabem. O filtro do conhecimento, a maior restrição que vocês têm para a verdade, ele está sendo quebrado, destruído, dissolvido por velhas almas como vocês, pensando além da caixa, da forma como costumava ser, ou o que pode acontecer, sentados lá, com os braços estendidos, dizendo ao Espírito, traga-me tudo. Não precisa ser aquilo que nós pensamos. Vocês são aqueles que farão a diferença no planeta. O último é muito importante. Espiritualidade. Eu quero que vocês assumam um atributo da mestria. Eu quero que você pare de ser estranho. Como um mestre do planeta, uma pessoa amorosa com quem as pessoas querem estar. Porque você tem os atributos da mestria. Você é equilibrado. Quando alguém vem até você, você sabe como abraçá-lo, segurar sua mão, ouvir ao que ele tem a dizer, chorar com ele se você precisar, sorrir com ele quando você precisar. É isso que os mestres desse planeta fizeram. Eles compreendem a natureza humana. Você é uma velha alma, você esteve lá e já fez isso. Não há nenhuma desculpa para que você não compreenda isto. Este é o seu legado. Isto é quem você é. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. E assim é.